Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos. Meu nome é Márcia Xavier. Vamos continuar nossos estudos do Vem e Segue-me. Essa semana a gente vai ver as sessões 18 e 19 de Doutrina e Convênio. 19 é uma das minhas sessões favoritas. Para começar a sessão 18, eu vou voltar um pouquinho no tempo para a gente poder entender por que essa revelação foi dada. Eu vou voltar lá em 1820, quando Joseph foi no bosque orar. Então, quando ele saiu daquele bosque, ele saiu com uma resposta. E a resposta era: não se une a nenhuma igreja. Pronto. Anos depois, quando Moroni volta, Moroni traz então a missão que ele deveria fazer, que era: você vai traduzir registros sagrados. Então, essa é sua missão. Vai traduzir esse livro, né, esses registros escritos em placas de ouro. Pronto, é isso aí. Então, acabaram a tradução do livro de Mórmon. A essa altura aqui, em junho de 1929, a tradução está terminada. O Senhor já chamou as 3 testemunhas, as 8 testemunhas. Pronto. Joseph recebeu uma porção de revelações e em uma delas o Senhor fala que eles deveriam proclamar o arrependimento às pessoas, né, ao povo, aos filhos dele. E na sessão 10 o Senhor começa a falar sobre o estabelecimento da igreja dele. Então, a essa altura, é isso que está na mente de Joseph. Estabelecer a igreja do Senhor. Como é que a gente vai fazer isso? Então, ele chama David Whitmer e Oliver Cowdery. Então, ele conta, lá na sessão 128, que a gente foi estudar, que é aquela carta dele, ele conta que ele estava na casa dos Whitmer, né, em Fayette, no quarto do pai Whitmer, quando a voz do Senhor veio a ele e deu instruções, ensinamentos. Então, ele começou a ser preparado para o estabelecimento, para começar o estabelecimento da igreja. Ele então chama David Whitmer e Oliver Cowdery. Oliver Cowdery, sendo o mais instruído deles, é designado a escrever as diretrizes, né, para a organização da igreja. Oliver Cowdery tinha 22 anos, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou escrever as diretrizes de estabelecimento da igreja? Então, vamos perguntar para o Senhor vai ter que instruir a gente a saber como fazer isso. E ele, então, o Senhor dá essa revelação em resposta. Então, essa sessão é para os dois. É para tanto Oliver Cowdery como David Whitmer. Mas esse comecinho é em resposta a Oliver Cowdery, que tinha essa incumbência, tinha recebido essa incumbência de Joseph, de escrever essas diretrizes. E o Senhor diz para ele o seguinte, lá na sessão 18, versículos 1 até o 4. Ele fala assim, ó: agora, eis que por causa daquilo que tu, meu servo Oliver Cowdery, desejaste de mim, digo-te estas palavras. Eis que te manifestei por meu espírito em muitas ocasiões, que as coisas que escreveste são verdadeiras, portanto sabes que são verdadeiras. Que coisa que Oliver Cowdery tinha escrito? O livro de Mórmon, né? Ele passou meses com Joseph Smith escrevendo o livro de Mórmon, que o Senhor por várias ocasiões mostrou que era verdadeiro. Aquelas palavras eram verdadeiras. Aí ele fala no 3, e se tu sabes que são verdadeiras, eis que te dou um mandamento de que confies nas coisas que estão escritas. Está aqui, confia naquilo que foi escrito. O livro de Mórmon é verdadeiro, você sabe disso. Então ele diz, porque nelas estão escritas todas as coisas concernentes ao alicerce de minha igreja, meu evangelho e minha rocha. Então, por que você está me perguntando isso? Você sabe onde está. Você acabou de escrever, né? Então é só ir lá no livro de Mórmon, está tudo lá. Eu estava estudando essa semana e eu vi uma coisa interessante. Dizer assim que a restauração da igreja tem como base o livro de Mórmon. Mas nós temos anjos do Novo Testamento que restauraram as chaves, né, do estabelecimento da igreja. Então, os anjos do Novo Testamento, João Batista, Pedro, Tiago e João, trouxeram as chaves. Mas no livro de Mórmon, a gente encontra as instruções, a estrutura, os ofícios do sacerdócio, as ordenanças que formaram a base da igreja em 1830. E estava tudo ali. Se a gente pensar lá em Moroni, né? Moroni, capítulos de 1 a 6, é um manual de instruções. Moroni estava lá sozinho, né?
sempre escreve, ó, não morri ainda, gente, ainda tô aqui, né, achei que eu ia morrer, não morri, eu vou continuar escrevendo. Então ele fala, eu vou escrever então alguma coisa que possa ajudar meus irmãos lamanitas lá no futuro. E ele escreve como realizar ordenanças, aquilo que o Salvador tinha ensinado lá para os nefitas. Ele transcreve aqui. Então, como batizar, como ordenar, como abençoar o sacramento, como tudo ali, de 1 a 6. Ele fala várias coisas, como batizar, tudo ali, né? Como dar o dom do Espírito Santo, tá tudo escrito ali. Foi um manual de instruções que Oliver Cowdery tinha em mãos e não prestou atenção, que era aquilo que tinha que ser escrito. Então, quando ele escreve esse manual, que é os alicerces da Igreja de Cristo, mais de 50% do que está escrito ali está no livro de Mórmon, né? Que foi a base, né? Foi a base de instruções e tudo que o Senhor queria para a igreja dele. Então, estava tudo ali. Então, essa sessão de 18, de 1 a 5, é essa resposta para Oliver Cowdery. Está aqui. Você sabe que é verdade, você conhece, só coloca, né? Então, ele vai agora falar para os dois, né? Para David Whitmer e para Oliver Cowdery. Então, lá no 9 ele fala, e agora, Oliver Cowdery, dirijo-me a ti também, a David Whitmer, por meio de mandamento, pois eis que ordeno a todos os homens de todos os lugares que se arrependam, e falo a vós como falei a Paulo, meu apóstolo, porque sois chamados pelo mesmo chamado que ele. Qual foi esse chamado de Paulo? O chamado de Paulo foi ser missionário, ensinando, né? Era um apóstolo, o maior missionário, né, do Novo Testamento, Paulo. Paulo foi ensinar tanto aos gentios quanto à casa de Israel. E é isso que o Senhor está falando para eles. Vocês vão fazer a mesma coisa que Paulo, vocês vão ensinar para todo mundo. Gentios, casa de Israel, todo mundo tem que ser chamado ao arrependimento, né? Tem que ter a oportunidade de se batizar. Aí ele fala aquela escritura que todo mundo conhece. Lembrai-vos que o valor das almas é grande à vista de Deus. O Senhor nos vê com valor. Então, essa escritura tem que permear a nossa vida, né? Cada vez que nós vamos conversar com alguém sobre chamar o arrependimento, dar um puxãozinho de orelha no filho, ou um líder vem nos chamar e tentar nos ajudar a melhorar alguma coisa que a gente está fazendo de errado. Os olhos nossos para aquela pessoa tem que ser que o valor dela é grande à vista de Deus. E eu tenho que olhá-la como esse filho amado de Deus que ela é. Aí ele continua falando do sacrifício que ele fez. Ele fala lá no 11. Pois eis que o Senhor, vosso Redentor, sofreu a morte na carne. Portanto, sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a ele. Foi por isso que o Senhor morreu, né? Se sacrificou por nós, para que nós pudéssemos nos arrepender e voltar a ele. O Elder Holland, naquele discurso maravilhoso dele, chamado Consertar o que está quebrado, né? Ele fala o seguinte: o arrependimento é talvez a palavra mais esperançosa e encorajadora do vocabulário cristão. E foi concedida a nós por conta do sacrifício que o Senhor fez por nós. E ele fala isso para eles. E aí ele continua, né? E quão grande é a sua alegria pela alma que se arrepende. E se trabalhardes todos os vossos dias, clamando arrependimento a este povo, e trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. E agora, se a vossa alegria é grande com uma só alma, que tiverdes trazido a mim no reino de meu Pai, quão grande será a vossa alegria, se me trouxerdes muitas almas. E aí ele continua falando, dando mais algumas instruções, mas aí ele fala, mas olha, essa responsabilidade, esse fardo não é só de vocês dois. E ele vai falar lá no 26 o seguinte: e agora eis que há outros chamados para declararem o meu evangelho junto aos gentios como aos judeus. Sim, 12. E os 12 serão meus discípulos e tomarão sobre si o meu nome. E os 12 são aqueles que desejam de todo o coração tomar sobre si o meu nome. Então é a primeira vez que ele fala que ele vai estabelecer uma igreja com 12, né, com esses 12
discípulos, né, os 12 que vão ajudar. Lá na seção, lá na frente, acho que é 107, que dá a estrutura de tudo isso, né? Fala sobre os coros e fala sobre o quórum dos 12, as responsabilidades que eles têm e tudo. A gente vai estudar isso lá na seção 107, mas aqui o Senhor já dá uma pincelada. Ele vai trazendo aos poucos as coisas, para ir preparando eles, né? Para não derramar tudo de uma vez só. Então ele fala, vão ser chamados 12 homens, 12 discípulos, né? Vão ser chamados mais para frente do quórum dos 12 apóstolos, mas vão ser chamados 12. Mas o que você, Oliver Cowdery, você, David Whitmer, tem que fazer com isso? Tá, agora vocês sabem que vão ser 12. O que vocês precisam fazer? Então ele fala lá no 37. E agora eis que eu dou a ti, Oliver Cowdery, e também a ti, David Whitmer, o encargo de procurar os 12. Vocês vão procurar esses homens. E que terão os desejos que eu mencionei. Então, vocês vão atrás dessas pessoas que vão formar esse quórum. Aí, a gente pode imaginar David Whitmer e Oliver Cowdery se olhando, né? Cada vez que um homem era batizado, olhando para o outro. Será que é esse? Né? E que tal? O que você acha? Né? Mas o Senhor foi inspirando eles a encontrar essas pessoas que mais tarde foram chamadas para compor esse quórum. Aí ele fala lá no 42, porque todos os homens devem arrepender-se e ser batizados. Não só homens, mas mulheres e crianças que tiverem alcançado a idade da responsabilidade. Ó, o Senhor dá mais uma gotinha aqui, ó, que ele não vai explicar agora, ele vai explicar mais tarde. Que idade de responsabilidade é essa? Mas ele vai dando linha sobre linha, preceito sobre preceito, preparando para que a igreja fosse estabelecida. E é isso, Doutrina e Convênios 18. Então, é uma revelação para David Whitmer e Oliver Cowdery, preparando eles para esse chamado de ir atrás, de ajudar no estabelecimento da igreja. O que Oliver tinha que fazer, né, com a base, com o conhecimento que ele já tinha do livro de Mórmon e a base, né, para estabelecer, para escrever essas diretrizes, e a responsabilidade de ir atrás desses homens que formariam esse grupo que iria ajudar. Então, pronto, feito isso, lembrando que o valor de cada alma é valioso à vista do Senhor, por isso que eles precisam ser chamados ao arrependimento, ser trazidos de volta. E esse arrependimento é possível por conta do sacrifício que o Senhor fez por nós. E agora a gente chega na sessão 19. Para chegar à sessão 19, eu vou ter que falar de Martin Harris. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque algumas coisas eu já falei antes, mas vou dar uma pincelada aqui de novo, adicionar algumas coisas. Então, o que acontece com Martin Harris? Quando a gente pensa em Martin Harris, a primeira coisa que vem perdeu as 116 páginas. Pronto. Mas, em 1827, né, quando Joseph tinha acabado de receber as placas do Anjo Moroni, Martin vai a pedido da mãe, né, a convite da mãe de Joseph Smith, lá até a fazenda deles. E conversa com Joseph. Joseph fala das placas e tudo. Ele fica impressionado e ele volta para casa e faz uma oração. Essa oração que ele faz está lá na página 43 do livro Santos. Eu vou dar uma lidinha bem rapidinho. Ele fala assim, ó: ao chegar em casa depois da meia-noite, Martin foi para seu quarto e orou, prometendo a Deus que daria tudo o que tinha se soubesse que Joseph estava fazendo uma obra divina. Ao orar, Martin sentiu uma voz mansa e delicada falar à sua alma. Ele soube naquele momento que as placas eram de Deus e que teria que ajudar Joseph a compartilhar a mensagem com o mundo. Então aqui fala que ele prometeu a Deus, ele fez um convênio com o Senhor, que se ele soubesse que aquilo era verdade, ele daria tudo dele para que aquilo fosse realizado, para que aquela obra fosse realizada. Aí o Joseph muda, né, ele ajuda Joseph, a situação em Palmyra está muito difícil, então Joseph vai lá para Harmony, morar onde moram os pais da esposa, da Emma, e Martin dá para ele $50 para ajudá-lo. $50 era muito dinheiro. A fazenda dos Smith custava $200, né, eu já tinha falado isso antes. Ele dá $50 para que ele consiga ir lá e começar o trabalho. E ele vai. Quando ele está lá em Harmony, um dia Martin Harris chega lá, dizendo que ele foi inspirado, se sentiu inspirado a pegar
um papel com os caracteres que Joseph estava traduzindo para levar para uma pessoa, um especialista lá em Nova York que atestasse que aquilo era realmente verdadeiro, né? Era sério. Então ele vai, aquela experiência que ele tem com aquele professor Charles Entman, que atesta que realmente isso aqui são escritos antigos, né? São caracteres muito antigos, e rasga depois que sabe que foram dados por um anjo. Mas Martin sai de lá convencidíssimo de que aquela realmente era a obra do Senhor. Então, a segunda vez que o Senhor toca o coração dele falando isso é verdade. Então, ele decide ficar e ajudar. Ele vai resolver as coisas dele em casa, volta para ser escrevente de Joseph. E fica lá ajudando a escrever até terminar o livro de Leí, né, as 116 páginas, que ele então leva para casa, e a gente sabe que desapareceram, sumiram. E ele fica 8 meses sem contato com Joseph, depois desse incidente das páginas. Mas um dia ele chega lá e fala: eu preciso de ajuda. Você não tem noção o que está acontecendo lá em Palmyra. Minha mulher está me deixando maluco. Ela me mandou para a corte, eu vou ser julgado. Ela está dizendo que eu sou louco de ajudar vocês. Eu preciso ver as placas, porque se eu ver, eu posso chegar lá na corte e falar: não, gente, eu vi. Eu não estou aqui porque eu acho que existem, eu vi, né? O Senhor, então, revela para ele que não, ainda não. Não é hora. Você tem que ir para casa, você vai se arrepender e guardar os mandamentos. E se você se arrepender, né, você vai poder ter uma chance. Agora não. E ele então volta para casa. Quando o livro de Mormon, né, fica pronto, né, a tradução fica pronta, Martin Harris então é chamado. Ele está lá para ser uma das 3 testemunhas. Então a gente estudou na semana passada que eles foram para um bosque ali na redondeza da fazenda dos Whitmer orar, e não acontecia nada. Aí Martin fala: mas sou eu. Tenho certeza que o problema sou eu. Vou deixar vocês aqui, porque sou eu que estou impedindo o espírito. E ele sai, então. A gente sabe que David Whitmer e Oliver Cowdery tiveram a visão, né, de Moroni e tudo. E Joseph sai, depois do encontro de Martin, e encontra ele orando lá. Ele realmente queria, né, ter tido essa oportunidade de ver. E o Senhor dá a ele essa oportunidade de ser uma testemunha pessoal do livro de Mormon. Então Moroni aparece, mostra as placas e tudo. Imagina a alegria dele, né? De, realmente, eu sei agora eu vi com meus olhos, eu sei que isso é verdade. Então, o que acontece? Depois daquela oração que ele fez em 1827, onde ele fez um convênio com o Senhor, que se ele soubesse que era verdade, ele daria tudo que ele tinha, chegou a hora. Então, Martin Harris era o único que podia ajudar na impressão do livro de Mormon. Ninguém mais. Os Smiths eram pobres, os Whitman não tinham dinheiro, Joseph Smith menos ainda. Não tinha para quem correr, é você ou você, né? E ele tinha aquilo gente, sou eu, o que eu vou fazer, né? Vamos atrás de editor, vamos procurar quem vai imprimir o livro de Mormon. Eles então vão até esse editor de Palmyra mesmo, Egbert Grandin, e que se recusa. Fala: não vou fazer isso. E fala para Martin, que maluquice é essa? Né? Você é um tolo. Como é que você vai pôr seu dinheiro num livro que não vai vender? Quem que vai comprar um livro desses? Né? Ninguém vai comprar, Martin. Não vou fazer isso. Martin então procura um outro editor que também se recusa. Aí eles encontram um numa outra cidade chamada Rochester. Eles vão até lá e esse editor fala: tá bom, eu faço, eu imprimo. Com essa aceitação, eles voltam para Palmyra e conversam de novo com o Egbert Grandin. Falou: a gente já tem alguém que aceitou, mas nós preferimos fazer aqui, porque é local, né? A gente mora aqui, é mais fácil. Aí o editor vira para ele e fala: tá bom, eu faço. Mas vai custar $3.000. $3.000. A fazenda dos Smith custavam 200.
US$ 3.000, mas ele era o único que podia fazer isso, porque a fazenda dele, ele era rico, a fazenda dele era a maior da região. Mas US$ 3.000 era quase que a fazenda inteira. E pior ainda, então a gente não sabe se esse Grandin fez isso para poder falar assim, Martin, não cai nessa, Martin, sai disso, né? Você vai perder toda a sua fortuna com eles. Ou se ele cobrou mesmo, não, já que quer tanto, eu vou aproveitar e cobrar mais, né? Mas ele cobrou um preço muito alto para fazer a impressão do livro de Mormon. Mas Joseph conversou com Martin, é isso, vamos pagar e vamos fazer. Então Martin acerta com o Grandin, tá bom, nós vamos aceitar e vamos começar a impressão por US$ 3.000. E é nessa tensão, né, com a esposa de Martin querendo trucidar Martin Harris, porque ele ia acabar com a fortuna deles, tudo. Isso era quase a fazenda inteira, que ia embora se o livro de Mormon não vendesse. Então, tudo que eles lutaram, eles iam perder ali. Então, imaginem a tensão que ele não estava. Né? A promessa que ele tinha feito para o Senhor de que ele faria aquilo. O preço que o editor cobrou. E o pior, o editor virou e falou assim, não, eu faço, mas eu quero pagamento à vista. Nada de me pagar depois. Então, o editor olhou e falou assim, isso aqui não vai vender. Eu preciso garantir o meu. E ele falou, tá, eu vou sair bem, de qualquer forma. Vendendo ou não vendendo, eu vou receber meu dinheiro. Você que vai perder muito. Mas eu quero o pagamento à vista. E é nessa tensão, nesse drama de eu tenho que fazer, Joseph não tem com quem contar, sou eu. É que ele então recebe essa revelação maravilhosa, que é a Doutrina e Convênios 19. Então, a gente consegue imaginar o Senhor olhando para Martin e falando, Martin, eu sei o que você está passando. Eu sei exatamente como é isso. Né? Então, vem aqui, meu amigo, vem aqui, meu filho. Vamos conversar. E é nessa conversa que a gente vai ver a sessão 19 de Doutrina e Convênios, que já começa com o Senhor falando, Martin, sou eu que estou falando com você. A impressão que dá quando a gente lê essa sessão é que o Senhor fala para Joseph, agora minha conversa é direto com esse meu filho que eu amo e que precisa aprender algumas coisas. Aí ele começa ali na sessão 19. Eu sou o Alfa e o Ômega, Cristo Senhor. Sim, sou Ele, o princípio e o fim, o Redentor do mundo. Sou eu que estou falando com você, Martin. Presta atenção no que eu vou falar. Ele fala assim, eu tendo cumprido e consumado a vontade daquele a quem pertenço, ou seja, o Pai, a meu respeito, tendo feito isso para sujeitar a mim todas as coisas, retendo todo o poder, até para destruir Satanás e suas obras no fim do mundo, e no último grande dia do juízo, que pronunciarei sobre seus habitantes, julgando a cada homem de acordo com suas obras e as ações que houver praticado. Quando ele fala isso, a impressão que a gente tem é que era isso que Martin estava pensando. O que eu faço? Eu tenho que fazer isso. E se eu não fizer, como é que vai ser meu julgamento no fim, se eu não fizer isso aqui? Né? E o Senhor dá uma explicação muito interessante aqui para ele. O Senhor fala sobre o castigo infinito. Ele diz assim, ó, fala sobre que se as pessoas não se arrepender, elas vão sofrer. Né? Eu não quero que você sofra, mas vocês vão sofrer. A pessoa que não se arrepende vai sofrer. Aí ele fala assim, ó, que eu não vou poder tirar isso que foi pronunciado, né? Vai ter tristeza, tudo, se a pessoa, para quem não se arrepender. Mas ele diz assim, ó, contudo, não está escrito que não haverá fim para esse tormento, mas está escrito tormento infinito. Tormento infinito não significa tormento sem fim. Aí ele continua, também está escrito condenação eterna. Portanto, está mais explícito do que outras escrituras, a fim de influenciar o coração dos filhos dos homens inteiramente para a glória de meu nome. Então, o que ele está dizendo assim? O tormento infinito, condenação eterna, não quer dizer que o tormento vai ser sem fim. Quer dizer que ele é infinito porque é meu que sou infinito.
Olha que explicação maravilhosa que o Senhor dá para ele. Ele fala lá no 10. Pois eis que o mistério da divindade quão grande é. Pois eis que eu sou infinito. E o castigo que é dado pela minha mão é castigo infinito. Pois infinito é meu nome. Então não é que o castigo vai durar para sempre. Ele fala que que vai ter um fim. A gente vai estudar sobre isso lá na frente. Que vai ter um fim, né? Mas ele chama infinito porque vem de mim, né? Que sou infinito. Aí ele fala para ele, portanto, ordeno que te arrependas e guardes os mandamentos que recebeste pela mão de Joseph Smith Jr. em meu nome. Aí ele vai dar uma explicação. Por que você tem que se arrepender, Martin? Aí ele fala assim, portanto, ordeno-te que te arrependas. Arrepende-te para que eu não te fira com a vara da minha boca e com a minha ira e com a minha cólera e teus sofrimentos sejam dolorosos. O de Maxwell fala sobre essa ira. Quando a gente pensa essa ira, a gente pensa na ira que a gente sente, né? Quando alguém faz alguma coisa para você, você fica irado. A ira do Senhor é diferente. Não é a ira porque nós fizemos alguma coisa contra o Senhor, mas contra nós mesmos. Então é essa coisa de que por que você está fazendo isso com você mesmo? Você sabe mais que isso, né? Aí ele fala assim, quão dolorosos, né, esses sofrimentos, tu não sabes. Quão intensos, tu não sabes. Sim, quão difíceis de suportar, tu não sabes. E aqui, pela primeira vez, acho que uma das únicas vezes, se não a única, sim, o Senhor vai falar, Ele vai falar como foi o sacrifício expiatório dele. Vai falar para Martin. Martin, eu vou te contar como foi. Eu sei o que você está sofrendo. Então, ele de certa forma mostra o sofrimento dele, né? Não comparando com o de Martin, porque o sofrimento do Salvador é incomparável, a expiação é incomparável. Mas ambos estavam para fazer, o Senhor fez o sacrifício dele pela salvação e alma dos homens. O sacrifício que Martin estava prestes a fazer era também para a salvação das almas dos homens, que seria a publicação do livro de Mórmon. Então, o Senhor conta para ele nessa demonstração de misericórdia e amor por Martin Harris. Ele conta para Martin como foi o sofrimento que ele passou, né? Para tentar, Martin, eu sei como é, o que você está passando, o que você está pensando. Eu sei, por causa disso aqui que eu vou te dizer. E começa a falar uma das escrituras mais lindas de Doutrina e Convênios. Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Então é isso que ele está falando para Martin, eu não quero que você sofra, eu não quero. Tem outro jeito, tem outra porta para você abrir, que não é a porta do sofrimento, né? Então se você abre a porta do arrependimento, né, você não precisa sofrer como eu sofri. Mas, se não se arrependerem, terão que sofrer, assim como eu sofri. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Só Lucas e o rei Benjamim falam sobre isso, que o Salvador sangrou por todos os poros, e aqui o próprio Salvador confirma isso. Sofrimento que me fez, né, sangrar por todos os poros. Todavia, Martin, glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei meus preparativos para com os filhos dos homens. Assim eu ordeno outra vez, se arrepende, Martin. Se humilhe para que você não precise sofrer. Aí ele fala lá no 23 para ele, aprende de mim, ouve minhas palavras, anda na mansidão de meu espírito e terás paz em mim. Por que o Senhor fala isso? Ele estava ouvindo muitas vozes. Os editores, Martin, você vai perder tudo, Martin, não faz isso. A mulher de Martin, desesperada, não vai fazer, você é louco, eu vou mandar você para a cadeia, quero que você seja julgado e preso, né? Então, toda essa pressão ele estava sofrendo. E essas vozes, isso não vai dar certo. Não vai dar certo, ninguém vai comprar esse livro, vai perder tudo. E o Senhor fala, é a minha voz que você tem que ouvir, né? Aprende de mim, escuta a minha voz e você vai ter paz,
né? Você vai ter paz em mim, Martin. Aí ele fala, eu sou Jesus Cristo, eu vim pela vontade do Pai e cumpro a sua vontade. Uma coisa interessante que ele fala lá no 18, que ó, desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Então ele fala isso, né? Martin, eu sei o que você está passando. Eu sei que você desejaria, gente, onde eu tô? Por que eu tenho que fazer isso? Eu queria ser só um fazendeiro tranquilo, né? E recuar. Você queria recuar. Eu também. O Senhor fala para ele, eu também, né? Queria não ter que fazer isso. Mas, glória ao Pai, eu terminei os preparativos, né? Bebi da taça. E você tem que beber da sua taça amarga, que é ajudar na impressão do livro de Mórmon. Aí, então, vamos continuar. Ele fala lá no 26, Martin, eu te ordeno que não te apegues à tua propriedade, mas oferece-a liberalmente para a impressão do livro de Mórmon, que contém a verdade e a palavra de Deus. Aí ele diz lá no 35, paga a dívida contraída com o impressor, livra-te da servidão. Então, por aqui a gente já tem uma ideia de que ele fez o contrato, ele deu a palavra dele para o Grandin, que ele ia pagar os $3.000, que ia ser feito lá, e o Senhor fala, paga a dívida, vai lá e paga os $3.000, né? Aí ele diz assim para ele, no 37, e fala abertamente a todos, se emprega, exorta, declara a verdade em voz alta, e com um tom de regozijo, né, clamando, Hosana, Hosana, bendito seja o nome do Senhor, né, o nome do Senhor Deus. Então, Martin, eu não quero só os $3.000 que você vai dar para a impressão do livro de Mórmon, eu quero mais de você, eu preciso da sua voz, eu preciso da sua atitude de regozijo, de clamando, dando hosanas ao Senhor. É isso, é mais do que só os $3.000, né? Aí ele fala para ele, ora sempre, e derramarei meu espírito sobre ti, e grande será a tua bênção. Sim, até maior do que se obtivesse tesouros da terra e corruptibilidade na mesma medida. Eis que pode ler isto sem te regozijares e encheres de alegria o coração? É isso aí. Você não pode... Tá vendo o que eu estou te falando, Martin? Enche de alegria o seu coração. Vai e faça, né? Vai e faça. Eu estou aqui com você. E aí, então, ele termina falando para ele, pode ser humilde e dócil e conduzires-te sabiamente perante mim? Sim, venha a mim, teu Salvador. Em 25 de agosto de 1829, Martin Harris hipoteca a fazenda dele e entrega o dinheiro ao editor e o livro de Mórmon começa então a ser impresso. Esse é um herói, um herói. Que pessoa maravilhosa. Ele deu tudo que ele tinha, né? E ele sabia que era ele, dependia dele. Então, o livro de Mórmon foi publicado por causa de Martin Harris, por causa dessa demonstração de fé, de amor, né? De dedicação àquela obra que ele sabia que era verdadeira. Essa sessão de Doutrina e Convênios é um abraço do Senhor. É como se o Senhor estivesse pegando Martin Harris e falando, vem aqui, meu filho, deixa eu te dar um abraço. Eu sei o que você está passando. E vai dar tudo certo. Confie em mim, né? Vai lá, paga a sua dívida e pronto. Vai dar tudo certo. Pode se regozijar, né? Você vem a mim, eu estou aqui. E aí, se a gente trouxer isso para nós, né? Quantas vezes o Senhor nos pede, sabe, as nossas dúvidas, os nossos temores, e Ele fala, vem aqui, deixa eu te dar um abraço, se arrepende, eu não quero que você sofra como eu sofri, você não precisa sofrer como eu sofri, só se arrependendo, né? Escolhe a porta certa, que é a porta do arrependimento. Se você não escolher, você vai ter que sofrer assim como eu sei como foi difícil, eu não quero isso para você, porque eu já paguei, né? Só se arrepende. Vem aqui, vem a mim, dá um abraço. Esse é o Salvador, cheio de misericórdia.
ia ser Martin Harris. Então, que daqui para frente, quando a gente pensar em Martin Harris, a gente não pense mais, Martin Harris das 116 páginas. Não. Martin Harris, que publicou o livro de Mormon, foi ele que ajudou. Sem ele, Joseph não teria jeito de fazer. Foi esse homem maravilhoso, que deu tudo que tinha para poder começar o estabelecimento da igreja. É isso. Espero que vocês tenham uma boa semana, né? Que a gente possa nos encontrar na próxima com um pouquinho mais de estudos. Vem aí Doutrina e Convênios 20, que é muito boa. E vamos estudando e nos apaixonando mais e mais por esse livro de escrituras. Um abraço para todo mundo. Se cuidem, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.